A gente já falou sobre protagonismo e sobre autoestima e ficamos pensando sobre alguma coisa que engloba tudo isso e também amplia a nossa visão sobre nós mesmas. E nessas reflexões a gente chegou na palavra autocuidado. Impor limite, saber dizer não, tirar um tempo para descansar, saber cuidar das próprias finanças, decidir não agradar todo mundo, tudo isso é forma de autocuidado. E o que a gente vai discutir hoje é justamente isso, que cada uma de nós pode ter a própria definição do que é. Meu nome é Júlia Bissâmara. Eu sou a Fernanda de Rousseff. E esse é o Entre Nós Mulheres, um espaço para a gente discutir as dores e as delícias de ser uma mulher moderna. Farmacêutica formada pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em pesquisa e desenvolvimento de cosmético, nossa convidada de hoje é expert em skincare. Ela é praticante de meditação há mais de 6 anos e super se interessa em temas relacionados a autoconhecimento e autocuidado. Não só se interessa, como aplica na vida delas e há mais de um ano compartilha isso nas redes sociais também. Má, bem-vinda ao podcast. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e que você fique confortável também para trocar e ensinar muito aqui pra gente hoje. Ai, muito obrigada pelo convite, meninas. Esse é o primeiro podcast que eu tô vindo, então... Que honra! Estou perdendo minha virgindade. Que honra! Má, pra gente começar, vamos pegar justamente no ponto da introdução. O que é autocuidado pra você? Eu falo muito sobre skincare, eu falo muito sobre cosméticos, porque é a minha formação, mas na verdade pra mim o cosmético foi o primeiro momento que eu comecei a me olhar no espelho e cuidar de mim, assim, que foi não pra passar coisa no rosto, não pra deixar o rosto perfeito, mas eu acho que era o primeiro momento do meu dia que eu olhava, porque eu tinha muita acne, eu era uma gata da pele bem acneica, assim, e nada resolvia, eu passava um monte de ácido. E daí, quando eu decidi que eu ia gostar de mim, independente da pele que eu tinha, o skincare virou tipo, esse é o meu momento que eu me sinto, que eu tô dentro do meu corpo, né? Porque a gente passa o dia todo tão trabalho, família, namorado, boyzinho, amiga. Então, era o primeiro momento que eu me tocava, assim. Eu acho que autocuidado é bem isso de proteger o seu espaço. É aquele momento de você ficar com você. Gostei. Eu acho muito legal que você traz essa perspectiva também sobre a skincare, de que ela não é autocuidado só porque você vai ficar bonita. Que eu acho que muitas vezes acontece esse assim, erro na comunicação, eu acho mesmo. Que assim, o skincare, você passar um creme, é só porque você vai cuidar do seu envelhecimento, ou você vai ficar mais bonita, etc. Sendo que, na verdade, existe todo um outro lado disso que está relacionado até à nossa saúde mental, né? Super, super. Eu vejo muitas pessoas falando, agora vai ter o meu momento de skincare. E sim, é o momento da pessoa, mas eu vejo muito pra quem já viu, aquela cena da Sweeney, esqueci o nome da atriz, do Euphoria. Que ela tá, tipo, se passando 10 mil coisas, ela acorda às 4 da manhã pra ficar bonita pro cara, não sei o quê. Tipo, aquilo ali tá longe de ser um momento de autocuidado. Não é sobre aquilo. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão... Quero mais um passo na minha rotina, quero mais um produto, quero mais uma coisa, quero mais a minha pele bonita. Não é bem assim. É tipo... Muitas vezes você acaba até agredindo sua pele, né? Nessa tentativa, você acaba passando um monte de produto, você nem precisava daquela rotina. Sim. E quando você vê, você tá agredindo sua própria pele no que era pra ser um momento de autocuidado, né? Sim, tá tendo até uma trend no TikTok agora de umas pessoas falando assim, se você usar ácido hialurônico, a sua pele vai ficar hidratada e cheinha. Se você usar niacinamida, a tua pele vai perder as manchas. Se você usar ácido hialurônico e niacinamida, blá, blá, e a escadinha só vai aumentando. E eu até falei isso na palestra, no congresso que eu tive de farmácia agora sábado, e não é 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 5. Tipo, não é essa conta. Todo mundo tem a mesma pele também, né? Não é uma receita que funciona pra você, vai funcionar pra mim, perfeito. Exato. E não é como se adicionando todos os passos, tipo, 10, 20 produtos, então quer dizer que se você usar 30 produtos, a tua pele vai ficar igual a de um feto. Não é assim. Nossa, eu já passei por isso. Tinha uma época que eu já falei isso pra você várias vezes, tinha uma época que eu era muito viciada em cremes e coisas, e aí eu tinha uma rotina de, sei lá, 10 passos ou mais. Eu realmente passava muito tempo passando creme na minha cara e, tava dando efeito rebote e eu nem sabia por que eu tava passando aquilo. Eu só via uma coisa, daí eu comprava, tirando o dinheiro que você gasta com isso, né? Até eu conhecer o trabalho da Maia e ela falou, assim, você pode fazer, sei lá, 4 passos e ficar com uma pele ótima. Daí eu tirei tudo e minha pele ficou melhor do que antes. Nossa. É muito mais sobre a constância, né? Assim, na minha visão, eu acho que a gente
autocuidado no geral, não só skincare, mas aqui skincare representa muito bem isso. A gente costuma ir pro autocuidado quando tá desesperador. Ferrou, não sei o que fazer, aí você vai pro autocuidado. Eu vou pra psicóloga quando eu cheguei no meu limite, eu vou cuidar da minha pele. Na verdade, você pode fazer o básico bem feito, né? E não desistir no meio do caminho. E sem contar que também a galera esquece, né? De, me dá aquele produto bem bom e bem barato. Mas daí, chega no final de semana, tá tomando droga, tá enchendo a cara, tá fumando, não come direito a semana toda, não faz um exercício físico, daí quer o quê? Né? Um conjunto, né? O skincare não vai salvar uma estrutura que não tá bem alimentada, que não tá com sono em dia. Pra mim é muito nítido. Eu não tenho olheira. Eu tô sem dormir, parece um pandinha, tipo, é bizarro. Gente, você não tem nada mesmo, então ela tava reparando isso. Falei, gente, Ai, obrigada. pele boa. Eu cuido muito, faz muito tempo. Ela faz a própria Propaganda propaganda dela, o trabalho dela A mesma. gata faz o próprio marketing. Eu faço. Teve gente que até já me mandou, não dá pra cair nos golpes dela porque ela nem usa isso. Daí eu só fiquei tipo, gente, eu uso tudo tanto antes de falar pra vocês. E eu usei, tipo assim, o skincare que viralizou, né? Que foi o cleansing oil, o gel de aloe vera, tudo. Cara, eu usei assim por tipo 3 anos consecutivos. Eu só parei agora porque eu comecei a trabalhar com isso. Senão eu tinha continuado usando a mesma coisa. Porque eu não aguentava mais gastar dinheiro. Eu era igualzinha a você. Eu não aguentava mais gastar dinheiro. E a minha mãe, eu gastava dinheiro da minha mãe ainda, né? Aí eu comecei a, eu pagar as minhas contas. E daí eu falei, não dá pra sustentar isso. A minha mãe sustentava, mas eu não consigo. Então, por isso que eu achei esse caminho mais barato. Não, eu acho muito legal. Mas até saindo 100% do skincare, o que pra você é autocuidado além do skincare? Eu acho que é uma coisa que eu não tô ocupando o lugar de resolver isso ainda. Não tô nesse lugar. Mas eu acho que é cada vez menos querer agradar os outros. Eu acho que pra mim esse é o maior autocuidado que uma pessoa pode ter, assim, de tipo, se peitar e falar, putz, que pena que te desagradei, mas pelo menos eu tô agradando a mim mesma, sabe? Impor limite mesmo. É difícil pra quem trabalha com internet. Eu não sei se vocês se sentem dessa forma, mas eu fico desesperada quando alguém fala, não gostei disso. Daí eu só fico tipo, a minha pessoa interna quer muito que você goste de tudo que eu faço. Então eu acho que é um processo, mas esse eu acho que seria o auge, assim, tipo, do autocuidado de tipo, amor próprio, não gostou? Que pena. Eu acho que isso é muito legal e é muito também sobre o que faz você se sentir bem, né? Eu tava pensando muito sobre isso quando a gente decidiu fazer o tema do podcast sobre isso. E a gente vive hoje em dia na sociedade da produtividade. Então, você tirar um tempo para si é um absurdo. Mas, além disso, parece que você precisa seguir ali as regras do autocuidado. Existe hoje em dia a ditadura do equilíbrio. Muito. Você precisa acordar às 6, ler 10 páginas de um livro, meditar por 15 minutos, aí você vai pro hot yoga. Saindo do hot yoga, você vai trabalhar, meio-dia para comer sua salada. E postar tudo isso que você fez. E postar tudo em isso. ordem cronológica. E bonito ainda, não pode ser nem só, tipo, tem que ser sério. Exato. E aí eu olhava pra ela e falava, amiga, eu não vou seguir essa rotina do equilíbrio. Você tem hora pra começar, hora pra parar, tem toda uma metodologia e isso nunca funciona pra mim. Pra mim, autocuidado é fazer minha ginástica olímpica, ler meu livro antes de dormir, assim, cada um tem a sua coisa. Eu acho muito perigoso a gente tentar fazer o que o outro tá fazendo e achar que vai funcionar, porque não existe uma receita, né? O que te faz bem não vai me fazer bem e acaba ficando vago. Acho que o autocuidado ele só tem sentido quando você faz pra você, não pra agradar os outros. Então, nesse sentido, assim, você tem alguma ferramenta, alguma metodologia que você usou para entender o que funcionava para você? Tenho, e é isso que eu explico nas minhas consultas. Não estava preparado para essa pergunta, mas eu acho que a gente vive, desde que a gente é pequenininho, até Jung fala sobre isso, sobre como a gente tem uma personalidade primária, que é a personalidade que a gente tinha quando a gente nasceu. Então, você não vê criancinha, bebê, se olhando no espelho e se achando feia ou pensando, eu não vou conseguir andar, né? Ela tenta, ela vai engatinhando, ela vai se quebrando, ali vai batendo coisa, ela vai andando tortinha até que uma hora ela se firma e começa a andar. Por quê? Porque dentro dela não tem esse ego que muitas vezes fica falando coisa ruim pra ela, né? A gente acha que o ego é só o coleguinha que é arrogante e não consegue pedir desculpa, mas o ego também é quando a gente se duvida, quando a gente passa dos nossos limites e a gente vai se perdendo. E eu acho que a gente vai malhando muito mais o ego, né, o músculo do ego, do que malhando essa conexão com a gente. Então, quando a gente cresce e a gente vira adulto, a gente não sabe o que a gente gosta. Tipo, até, eu não sei se pode falar isso, mas até no sexo, tipo, quantas mulheres meio que vão ali e daí não sabe se gosta daquilo e meio que acha que é aquilo, mas daí não sabe.
por isso que eu gosto muito de ensinar até nas minhas redes sociais, tipo, toca no creme que você tá usando. Você gosta dessa sensação ou você acha essa sensação ruim? Porque não é porque eu gosto que você tem que gostar. Então, o que eu faço para decidir o que é bom para mim é me centrar muito e daí nisso que a meditação me ajuda. A minha meditação não é para, tipo, a minha cabeça ficar parada e eu não pensar em nada e me desligar. Não, a meditação é para, tipo, viver tal experiência. Como que o meu corpo reagiu a essa experiência? Como eu gostei disso? Às vezes eu gostei, mas, sei lá, a sociedade fala para não gostar, então eu fico ali no meu momentinho e falo, tá, essa sensação foi assim. Eu voltei muito mais para essa sensação e não para o racional. É uma prática, né? Faz 6 anos que eu faço esse exercício, esse é o exercício que eu ensino nas minhas consultas. Não é todo dia que a gente consegue fazer, às vezes a gente dá uma sequelada. Esse ano, por exemplo, que eu trabalhei muito, ele ficou meio de lado. Mas é o exercício que fez a minha cabeça ficar bem, assim, de tipo, cara, vou começar a fazer o que eu gosto e pelo menos eu vou direcionar, porque antes eu achava que eu gostava das coisas, mas eu não gostava tanto assim. Então, acho que é isso. A Glennon Doyle, sabe, do Indomável, ela fala sobre isso, Exatamente né? isso. E é engraçado, eu tenho eu comecei a desenvolver esse mesmo feeling, tipo, é uma sensação realmente física que você tem no seu corpo, te falando a resposta. E às vezes a gente fica, tipo, perguntando pra 10 amigos diferentes, tipo assim, o que eu faço no meu final de semana? O que eu devia fazer agora? Eu tomo essa decisão ou essa, sendo que, tipo, se você sentasse, eu gosto de sentar e visualizar as opções que eu tenho. A que der mais quentinho no meu corpo, tipo, fisicamente, é a que eu vou seguir. E aí, às vezes, a gente fica buscando muito a resposta externa, sendo que se você sentasse e centrasse, provavelmente seu corpo ia te falar o que você gostaria, né? É muito bonito ver isso, assim, na prática das minhas pacientes. Eu ensino toda a meditação que eu faço e daí eu falo pra ela, porque geralmente as minhas pacientes, ela tem muito problema ou com acne ou mancha, enfim. E são pessoas que ficam, obviamente, eu já estive nesse lugar de se olhar no espelho e se sentir horrível, porque a pele, querendo ou não, ela tá assim com a autoestima, né? E daí eu mostro pra pessoa, eu falo assim, olha como o teu corpo reage quando você fica propagando esse sentimento, né? Esse pensamento de, nossa, minha pele tá feia, por isso ninguém vai me amar, nananã. E todas elas, tipo, elas estão de olho fechado lá na meditação, elas fazem careta. E, tipo, algumas começam a chorar e daí eu falo assim, cara, você percebe que você não percebe, no caso, que esse pensamento que você tá tendo tá morando com você e o teu corpo, você tá realmente, tipo, mesma coisa que tá, sei lá, se machucando. E delas ficam tipo, nossa, eu nunca tinha percebido que era tão físico. Por quê? Porque a gente vive dando a cabeça e não... Quantas horas vocês já não passaram do dia de vocês trabalhando e daí chega no final do dia que vocês percebem que vocês estão com fome ou estão com dor nas costas porque vocês estão assim, tipo... E vocês ignoraram completamente o corpo. De respirar. Às vezes quando eu tô muito ansiosa, eu percebo que eu esqueço de respirar direito, que eu tô tipo... Daí eu falo... Nossa, tipo assim, muito. Se respira. A gente esqueceu, a gente desconectou completamente com o corpo. E esse negócio do tipo, tá, qual que é a sensação dessa situação? Se eu for sair com essa amiga hoje, é quentinho? É quentinho, mas e se eu ficar em casa sozinha? Puta, é mais quentinho, então vamos ficar em casa? Sim, eu sou bem essa pessoa. Total. Não, e é muito uma relação absurda entre autocuidado e autoconhecimento, né? Na prática é isso, resumindo. Você não consegue tomar autocuidado se você não se conhecer, ponto. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais essa sua questão da rotina minimalista, da onde veio isso. Eu sei que você já mencionou de, às vezes não precisa de 10 produtos, precisa de 4. Mas da onde veio isso? Da onde você desenvolveu? O que é uma rotina minimalista? Você precisa abordar um pouco mais? Eu acho que tudo começa quando eu tive muita acne, né? Comecei a ter acne com 10 anos de idade e eu lembro que teve um menino, ai, sério, que raiva dele, que ele olhou pra mim e gritou pra sala toda, nossa, a Marina tá com uma puta espinha. E daí eu só fiquei tipo... E a partir desse dia eu nunca mais parei de ter espinhas, até tipo muito pouco tempo atrás. Depois o karma veio, esse menino baixou em mim e quis ficar comigo, tá? Então eu disse não, graças a Deus, a conta chegou. Aconteceu comigo também. Foi aquele momento assim de tipo, não me quis quando eu tava espinhuda, agora não você tá com uma espinha. Exato, bem negativo. E eu ia em dermatologista, graças a Deus eu sempre tive condição financeira, né? Os meus pais me ajudavam muito nisso. Mas assim, era ácido atrás de ácido e muito sabonete daqueles que deixam a pele super esturricada. E eu entrei na faculdade ainda com muita acne e falei, cara, eu lembro que eu tirei uma foto um dia que eu tava com 2 rodelas assim, vermelhas no rosto de queimado. E eu tinha feito tudo que nem o dermato tinha prescrito bonitinho, mas queimou o meu rosto. E daí quando eu entrei na matéria de cosmetologia,
eu falei, cara, eu vou parar com tudo que a galera tá falando e vou fazer só o básico, porque assim, a minha mãe brigava comigo todo mês. Ela falava assim, você não dá pra entrar na farmácia com você, Marina. Você quer gastar todo o meu dinheiro, você tá à tua conta, você tem mais produto do que eu. E deu tipo, realmente. Aí eu diminuí bastante o número de produtos que eu tinha, mais porque ela reclamou do que por qualquer outra coisa. Aí, quando eu me formei, ela falou, chega, né? Agora você se banca, você quer comprar tua skincare, você que vai atrás. Foi um pouquinho antes de eu me formar, acho. Foi um pouquinho antes. E aí eu falei, bom, vou reduzir tudo. Já tava com tudo muito reduzido. E eu sempre quis viver um estilo de vida mais tranquilo, assim. Eu nunca fui muito do... Dá pra ver, eu me visto, tipo, mais minimalista. Eu gosto de coisas mais simétricas, mais esteticamente pouco. Então, aí foi meio que juntando uma coisa com a outra. Daí eu sempre gostei de coisas que eu podia tirar muito proveito. Por exemplo, o creme que eu tava usando quando eu viralizei, era um pote que custava R$60 na época e ele tinha quase que meio quilo. Aí eu falei, é aqui que eu vou, né? Tipo, é nesse. E deu muito certo com a minha pele. Então, foi meio que um estilo de vida junto com dinheiro, que pra mim também o cuidado com o dinheiro ele é muito importante pra cabeça, porque eu já perdi muito sono pensando em dinheiro. Nossa senhora, muito sono. E misturou tudo até que eu cheguei e eu comecei, obviamente, a estudar o que realmente precisava e o que não precisava. Então eu fui vendo que tem várias coisas ali que é um extra, é um acessório legal? Mas tendo em vista que eu tava querendo poupar dinheiro porque eu tava recém-formada e não tava ganhando bem e tava no meio de uma pandemia, eu falei, isso aqui eu sei que não vai fazer tanta diferença, então dá pra eu deixar de lado. E fui selecionando e fui criando esse senso muito crítico de tipo o que é bom pra mim, o que não é, e foi meio junto nessa jornada de autoconhecimento do que eu gosto, porque a vida inteira eu falava assim, não, você tem pele oleosa, você tem que usar esse sabonete aqui. Daí foi nesse momento que eu falei, cara, mas a minha pele fica tão puxada, tão ressecada. Por que alguém que tá fora do meu corpo tem que falar o que o meu corpo tem que usar se eu tô dentro do meu corpo e eu não gosto da sensação? Aí eu comecei a ir no mais hidratante, aí comecei a ver que na verdade a minha pele não era oleosa, ou seja, diagnóstico meio errado por muito tempo. Minha pele era normal, ela fica oleosa no verão, mas era uma pele normal. Enfim, eu fui me conhecendo. Acho que por isso o minimalismo, porque daí eu não precisava do excesso. Não precisava ir atrás do excesso, sabe? Eu acho que é um pouco essa questão do autocuidado, porque a gente tenta muitas vezes terceirizar o autocuidado. Então, eu faço terapia, meu autocuidado tá feito. Gente, 1 hora de conversa por semana não é autocuidado. Desculpa, pode até te ajudar, excelente, mas aí não é autocuidado. Você tem que ter essa responsabilidade, esse protagonismo no seu autocuidado. Então, a mesma coisa. Eu vou na dermatologista. Cara, não funcionou o que a dermatologista falou. Não tô me cuidando. Então, acho que vai muito nessa linha, né? De esse minimalismo é você puxar o protagonismo e entender o que funciona pra você. Você precisa de dermatologista? Precisa. Precisa ir na terapia? Precisa. Precisa de um personal? Pode ser que você precise, mas o seu lado pesa muito, né? O lado do alto é o que vai fazer muita essa diferença, né? Eu até falei esses dias, faz um tempinho já nos meus stories, que eu falei assim, gente, eu fiz terapia errado por muito tempo da minha vida, então eu vou dar essa dica pra vocês. Porque eu acho terapia importante pra gente ter esses momentos de revelação, né? Que a psicóloga às vezes fala uma frase que você fica tipo, meu Deus. Mas a percepção que eu tive, claro que tem várias linhas de várias formas e nenhuma delas tá errada, mas a percepção que eu tive é que se eu não usava aquilo que eu ouvi na terapia e aplicava depois... E agora? Não fazia nada, sabe? Então, tipo, eu sempre trago essa reflexão. Terapia, pra mim, também é uma coisa muito importante. Eu faço desde os 17 anos. Tipo, teve épocas da minha vida que eu fazia 2 vezes por semana, porque realmente precisava. E se você não aplica o que você pensa na terapia... Uma coisa é, tipo, você não conseguir aplicar imediatamente, né? Muitas vezes, sei lá, falar com o boyzinho lá, daí toda vez que o boyzinho desaparece, você fica sofrendo. Eu fui essa pessoa por muito tempo, gente, da minha vida. Eu fui a pessoa que sofria por macho. E não era do dia pra noite que eu conseguia resolver isso. Mas toda vez que eu engatava de novo num relacionamento muito parecido, eu sabia dentro da minha cabeça, tipo, cara, eu tô escolhendo entrar aqui, não gostei, mas é porque eu ainda não consegui sair. Mas eu sabia que aquilo ali não era exatamente o que eu queria. Porque se você só deixa pra trás, não vai resolver, né? Tipo, a gente vai só... Vai virar um negócio de, tipo, ir pra terapia pra falar mal dos outros, sabe? Sim. Eu tenho muito essa sensação que muitas vezes eu fui essa pessoa e eu vejo muitas amigas minhas fazendo dessa forma e chegando em casa falando, cara, tô frustrada, parece que eu só fui lá pra falar mal e não...
Sim. Pra, tipo, ser responsável por mim mesma. Eu acho que é bem Eu isso. vejo muito a terapia como desafio. Tipo, tudo que minha terapeuta fala, eu levo como um desafio. Eu tenho que aplicar, eu tenho que fazer, porque eu me sinto desafiada pelo que ela mandou. E às vezes é uma coisa extremamente desconfortável, mas é tipo assim, eu tenho que aplicar na minha vida, porque ela mandou, ela tá achando que eu não vou fazer, na próxima sessão eu vou chegar e vou falar que eu fiz. Mas é que você é capricorniana, Eu sou né? capricorniana, Tipo, eu levo o como uma desafio tarefa ali... de casa. Às vezes eu anoto no meu bloco de notas, tipo, exatamente quais são as coisas que eu tenho que fazer, tipo, o que eu tenho que falar pra X pessoa. Amiga, você é muito metódica. Bom, Capricórnio e Virgem juntos, né? Pois é, meu amor. Mas um ponto eu acho que é muito importante que você falou, isso é isso. Tem tanta informação hoje em dia que eu acho que também às vezes a gente absorve, aprende e não consegue aplicar. Então, assim, você sabe tudo sobre skincare, você viu todos os vídeos, você viu todos os vídeos de investimento, você já sabe como que funciona cuidar das suas finanças. Você já aprendeu que autocuidado é importante você definir melhor a sua rotina e etc. E aí você não consegue colocar em prática que você tá sempre buscando mais informação, achando que vai ter, tipo assim, uma pílula mágica em uma que vai mudar a sua vida. E eu acho que o que muda a sua vida é quando você consegue pegar essa informação, o pontinho mais básico dela que existe e começar a aplicar aquele pontinho mais básico. Então, sei lá, você viu ela falando que você precisa molhar o rosto antes de passar o hidratante. Então, você começa a molhar o rosto antes de passar hidratante. Ao invés de vasculhar a internet através de qual é o ácido perfeito para sua cara. Ou nos investimentos, ao invés de você aprender o que é uma criptomoeda, vai lá e faz a tal da reserva de emergência que a menina tá falando para você fazer, galera. É só fazer reserva de emergência, Brasil, calma. Básico bem feito, né? Funciona. Básico bem feito. Eu acho que essa questão do básico bem feito, ela funciona para absolutamente tudo na vida, né? Se a gente não tem essa estrutura muito bem solidificada, assim, tipo... Eu sou uma pessoa completamente perdida na rotina, mas eu sei que a rotina me ajuda. Gente, eu sou muito perdida na minha rotina, sério. Eu brinco com a minha família que, assim, eu faço mágica com o que eu consigo fazer, porque é muito pouco, sabe? Então, com aquele pouquinho eu faço, tipo, eu espremo muito, eu tiro sangue de pedra. Mas eu sei que eu preciso ter uma rotina muito estruturada. Aí eu me cerquei, graças a você, sua deusa maravilhosa, eu me cerquei de tarefas que eu preciso colocar na minha volta para conseguir cumprir. Então, por exemplo, eu não conseguia fazer os meus vídeos lá da internet. Eu volto e meia, se eu dependesse da minha rotina, eu um dia fazia, daí 2 não fazia. Aí Jubi me apresentou o filmmaker dela. Aí agora eu tenho que pagar uma pessoa pra ir na minha casa. Mas assim, Aí isso também é autocuidado. Eu acho que isso é muito autocuidado, é você perceber os teus limites e as tuas limitações e, tipo, trabalhar com eles. Em vez de ficar esmurrando, tipo, eu tentei um ano ali sozinha. Prática, né? Exato. Tipo assim, caralho, eu não consigo ir na academia. Será que se eu combinar com uma amiga, se eu não tenho dinheiro para pagar um personal, ou pagar um personal se eu tenho dinheiro, eu não vou me comprometer mais? Ou a questão da alimentação que você falou, tipo, será que se eu não comprar uma marmitinha que já vem pronta, eu não vou conseguir comer saudável? E aí você consegue criar essas interferências para o seu cérebro não te boicotar nas coisas que você gostaria de aplicar, né? E foi, juro, graças a você, porque por muito tempo eu ficava batendo na pedra, eu ficava dando murro em ponta de faca mesmo. Ai, tô cheia das expressões hoje. Mas é sério, porque assim, eu ficava, não, eu tenho que fazer na marra, porque se eu não fizer, eu sou fraca. Eu acho que eu tirei isso muito do meu pai, de tipo, eu tenho que estudar 15 horas por dia e se eu não fizer, porque eu sou fraca. Então eu tinha muito de, tipo, eu preciso resolver por mim. Aí eu falei, cara, eu resolver por mim não tá dando certo. Então eu vou, tipo, vou dar um jeito de me cercar de funções que eu consiga, de fato, atender. Gasto dinheiro? Gasto, mas a minha saúde mental tá super em dia. Funciona, né? E o meu trabalho tá, tipo, super em dia também. Ele super rendeu, agora tá fluindo, eu consigo criar mais. Então, eu acho que é muito entender isso também. Do tipo, você entendeu que você tem uma limitação, em vez de ir contra a limitação, vai... Tá, o que eu posso fazer pra dar a volta nela? Obrigada. Eu vou dormir todos os dias pensando, Jubi, você é tudo, obrigada. O meu namorado te agradece todos os dias também. Ele fala, graças a Deus. Super. Ele fala, sério, você tem que se juntar mais com pessoas assim, Maria. Recomendada por namorado. Tem que fazer um selo, assim, namorados de aprovação. Até falando nessa questão de protagonismo, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi a sua tomada de decisão de sair da indústria farmacêutica para ir pro Instagram, porque é um pouco, querendo ou não, é uma forma de autocuidado, que nem você comentou, que é decidir o que você quer, não pensar em agradar os outros, ficar em paz com suas decisões. E, pô, imagino que isso deve ter sido um grande impacto para a família, etc. Como foi esse processo e como foi bancar essa decisão para você também? Eu nunca fui da indústria. Eu, apesar de ser formada para desenvolver cosméticos, eu tentei
muitas vezes entrar na indústria, mas muitas vezes, mais até do que eu gosto de admitir, porque foram assim, só pro Boticário foram 14 processos seletivos e foram 14 nãos. Hoje em dia ela é contratada por eles e faz publicidade pra eles, tá, gente? Mundo Só dá pra falar que voltas, o mundo dá voltas. voltas, Mas, e assim, ela visitou tudo lá já. Enquanto não tinha dado volta, eu chorava muito. Era cada não, era um choro, 3 dias de choro. Então, eu tentei muito entrar na indústria, eu trabalhava numa farmácia de manipulação. E tudo que eu queria fazer na farmácia de manipulação, em questão de marketing, em questão de comunicação, eu faço hoje no meu Instagram. Então, eu acho que o faro sempre esteve ali, assim, sabe? A vontade sempre esteve ali. Só que a farmácia que eu trabalhava era focada em prescritor. Então, eles queriam fazer posts para médicos, para biomédicos, para fisioterapeuta, para farmacêutico, enfim. E a minha comunicação, eu sempre quis comunicar para o público final. Aí eu estava trabalhando lá fazia 1 ano e meio, tentando sair de lá, não porque o ambiente de trabalho não era maravilhoso, eu amava trabalhar lá, mas financeiramente não era dos melhores, eu não estava contratada como farmacêutica, então eu não assinava, o que tá tudo certo, não foi um erro da farmácia, mas fui contratada na pandemia, então ele, né, falou tipo, não tem contrato de farmacêutica para você, o que você vai fazer é meio tapar buraco. Então eu fui do marketing, eu fui do desenvolvimento de cosméticos, parte que não assinava, né, então eu era tipo auxiliar, fui visitante, representante comercial, então eu batia na porta dos médicos falando assim, quer comprar? Você tem 1 minuto para ouvir sobre o meu produto? Tipo isso. Então, eu sei lá, eu acho que tudo, querendo ou não, tudo que aconteceu, se você for pensar bem, foi o que me moldou para criar conteúdo agora, porque a comunicação de vendas, muito técnica, era o que eu usava com os médicos. O marketing, querendo ou não, eu meio que fazia também. E a criação dos produtos é o que faz eu conseguir analisar tão bem os produtos. E eu tava frustrada, porque eu falava, gente, eu quero ajudar pessoas, eu quero falar com as pessoas, eu não quero falar com o prescritor. Porque, querendo ou não, o prescritor, ele não vai buscar informação no Instagram da farmácia, ele vai para congresso, ele vai ler, né, artigo. Então, a comunicação não era de troca, era sempre de um olhar um pouco, tipo, superior para baixo. Eu me sentia muito nessa posição. E eu lembro que eu chorei muito, por muito tempo, assim, eu tava meio travada ali, aí eu liguei pro meu namorado um dia, eu lembro direitinho. Chorei, daí ele falou assim, Marina, se você continuar fazendo tudo igual, não tem como as coisas mudarem. Eu falava assim, mas eu não tô fazendo tudo igual, eu fiz 14 processos seletivos pro Boticário e tal, não sei o quê. Daí eu lembro que no último que eu tentei, eu passei para as próximas fases, porque até então eu nem ia pra frente. Aí eu fiz a entrevista, me senti muito bem na entrevista, aí no fim eu tava, tipo, muito certa de que eu ia passar. Eu tinha um negócio com o Boticário, gente, era uma força interna. Daí no fim do dia eu recebi um não. Aí eu chorei muito, aí eu falei, quer saber? Tá todo mundo fazendo coisa na internet, ainda é meio pandemia, né, porque era 2022. Vou postar um videozinho aqui agora, se der certo, eu vou fazer por 2 anos. Daí se eu tiver 5 mil seguidores, eu continuo. Mas eu fiz esse contratinho interno comigo, de tipo... Regrada. Vou falar, vou fazer, tipo, 2 anos, é isso que eu preciso, se der errado, deu errado. Aí eu Posso só fazer uma pergunta? Você já tinha facilidade de falar com a câmera? Porque eu fico, gente... É difícil você criar essa decisão, né? De tipo assim, vou postar um vídeo na internet. Eu mesma etc. nunca consegui, tá? Nunca consegui pegar. Eu fui muito ingênua, em primeiro lugar, porque eu vivo numa bolha cor-de-rosa de muitas amigas maravilhosas, tipo Jubi. Tipo... Você convive com ela, você acha que é fácil, né? Falar, deve ser tão fácil, tá sempre feliz, plena, fala lá, fala de meninas malvadas, fala de investimento. Você olhando ela só, deve ser simples. Mas eu porque a pessoa vivia... faz muito bem, né? Exato. Quando parece simples, faz muito bem. Mas eu vivia numa bolha muito cor-de-rosa, de pessoas muito amorosas, sabe? Então eu era tipo a pessoa que, sei lá, eu tive já problemas de amizade, acho que todo mundo tem, mas era aquela coisa de tipo, vamos sentar pra resolver? Você escuta o meu coração, que eu escuto o seu coração. Era muito assim. E eu achei que a internet era assim. Então eu fui muito ingênua, real. Eu fui muito ingênua. Errou, né, amiga? E eu não imaginava, mas assim, quando eu falo isso, é muito real. Eu não imaginava que ia viralizar. Porque o primeiro vídeo que eu postei viralizou. Eu lembro direitinho, como não cair em golpes de grandes empresas cosméticas, edição ácido hialurônico. Porque eu tinha acabado de ter essa aula na pós-graduação. Mas nunca estudei marketing na vida. Sim. Eu só, tipo, falei, talvez essa frase pegue. Mas por que polemizou? Não, ele não polemizou, né? Ele só viralizou. Ele só viralizou. Ele viralizou. Não, ele viralizou de um jeito muito bom. Foi de bom. um jeito muito bom.
Tanto que eu postei esse vídeo na terça, de noite, depois de ter chorado muitas pitangas. Aí na quarta-feira eu lembro que eu acordei, eu fui numa astróloga diferente, paguei uma fortuna no mapa astral dela, queria muito que ela me falasse o segredo da vida que eu não sabia, e eu sou astróloga e ela não falou nada de diferente. E eu lembro que eu saí da astróloga chorando mais, porque eu falei, eu era pobre, agora eu tô mais pobre ainda. Nada mudou? Nada mudou e eu paguei o dinheiro, ai que saco. Daí eu lembro que eu fui pra terapia também, saí chorando, aí eu liguei pro meu namorado, fiquei mais 4 horas chorando com ele. Eu lembro que foi muito nítido isso, que assim, que eu falei, eu não sei mais o que fazer, porque eu só não passo em processo seletivo, eu tô frustrada porque eu não tenho onde crescer dentro da farmácia que eu tô trabalhando, e, enfim, desliguei o celular, desliguei o telefone com ele, fui abrir o TikTok, foi no TikTok o vídeo, e tava tipo, ele acendeu assim, aí eu olhei e falei, pera, o que é isso? Eu tinha ganho, sei lá, 3, 4 mil seguidores com esse vídeo. Primeiro? Muito. E tava dando 30 mil visualizações e, assim, muito comentário. Mas muito comentário mesmo. Foi um negócio assim que eu fiquei olhando e falei, nossa, nem a proporção tá, tipo, até errada, né? Porque era muito comentário. Falei, quer saber? Vou postar mais um vídeo. Daí eu lembro que o segundo vídeo que eu postei era um negócio, um tônico de oleosidade pra cabelo que eu usava do Boticário. Aí já foi a primeira vez. Eu falei, Marina, você é patrocinada pelo Boticário? Eu falei, não sou, mas eu queria muito. Inclusive, já estou tentando passar como farmacêutica e até agora não passei. Aí fiz o vídeo e, tipo, 2, 3 dias depois, acho que era quinta-feira, eu já tinha os 5 mil seguidores. E daí aumentou pra 40 na sexta. Nossa. E foi escalonando. Escalonando. Foi É que muito você rápido. falou de um tema Olha, que as faz pessoas, me- poucas faz pessoas entendem. E todo mundo tem interesse. Eu Eu quero lembro saber. que quando eu vi, tipo, o vídeo pela primeira vez, tá, tipo, farmacêutico, eu fiquei, gente, eu preciso muito. Tipo, eu não conheço farmacêutico. Então, a gente não conhece referência. referência nesse assunto, né? Tipo, eu pelo menos não consigo falar assim farmacêutico. Não, viralizou. Tipo assim, eu lembro que o primeiro mês eu não dormia. Vocês perguntaram, como é que você lidou? Eu não dormia, porque eu pensava, vamos descobrir. Aí eu ligava pro meu namorado e falava, vamos descobrir dele. Vamos descobrir o quê, louca? Aí vamos descobrir que eu sou uma farsa dele. Mas Marina, tudo que você tá falando... Você é farmacêutica. Daí tipo, mas e se eu faltei uma matéria? E não sei o que. Sabe aqueles pensamentos do tipo, você vai lá passar pela revista do aeroporto. E daí, será que eu esqueci uma arma aqui Será comigo? que eu tinha uma normal sem querer? Esqueci que tava lá? Não, era bem isso. Eu falava assim, será que eu não me formei? E eu sonhei que eu me formei, daí eu fiz essa cagada de postar na internet agora. Daí, Marina, tudo que você fala tá na pós. Daí eu, tipo, tá. Síndrome da impostora na prática, né? Muito. Mostrando aqui pra gente na prática. Muito, foi sério, foi sério. Eu perdi muito cabelo, inclusive tô fazendo tratamento pra crescer verdade, cabelo, porque tá assim, durante esse 1 ano e meio eu perdi muito cabelo. Aí é muito estressante, é muita responsabilidade, ainda mais usando o atestado de farmacêutica, né? Porque aí é foda também, porque quando você fala que você é um profissional da área da saúde, a expectativa é que você vira uma bola de cristal, né? E que você vai saber tudo sobre tudo. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente estuda para saber o melhor caminho, mas quantos profissionais não é que eles erram, eles tentam uma coisa, aí não dá, aí tentam outra. Opinião divergente também, né? Não, e tem várias áreas do mesmo assunto, né? Então, tipo, mesmo em finanças, às vezes me perguntam uma área sobre um tema que eu realmente não sei. E não é que eu sou ruim do assunto, é que eu fui focando em outras partes. Exato. E também na farmácia, tipo assim, tem muitas coisas pra você E muitos se tipos aprofundar. de pele. E muitos tipos de pele. Então, assim, na minha cabeça, na minha bolha cor-de-rosa de pessoas, amigas que falam do coração e encostam no coração uma da outra e se amam, nunca ia existir uma pessoa que ia me culpar pelo tipo de produto que ela estava usando, porque eu seguia blogueira. Tipo, eu tenho várias blogueiras que eram minhas inspirações antes de eu começar a criar conteúdo. E eu já tive produtos que foram péssimos. Mas eu jamais ia lá, Culpar a blogueira, né? Você Jamais. indicou. Tipo, jamais. Daí aconteceu esse período, né? De tipo, a galera começar a ter acne com alguns dos produtos que eu indicava. E daí o negócio tomou proporções muito grandes. Mas tudo certo. Então, quando você perguntou assim, como é que foi pra você? Eu não pensei muito. Sendo muito sincera, assim, eu acho que se eu tivesse pensado mesmo, assim, se eu tivesse pesquisado, se eu tivesse ido atrás, se eu tivesse visto que as pessoas recebem hate, talvez eu não tivesse feito. Então, eu não sei. E sobre facilidade com a câmera, eu viajei muito sempre. O meu maior, tipo, negócio, assim, de autocuidado, antes até do skincare, era, tipo, eu vou me esfolar de estudar aqui na faculdade, eu vou trabalhar em restaurante no final de semana, eu era atendente de restaurante,
pra conseguir dinheiro pra ir viajar. Então eu ficava um mês sempre, em julho eu ia pra Europa viver minha vida europeia. Ninguém mostrava, né, os outros 11 meses que eu tava lá, tipo, lavando prato no restaurante, mas tudo certo. E quando eu viajava, eu tinha os meus melhores amigos, que só tinham as minhas melhores amigas. E eu, como passava um mês lá e as minhas amigas queriam, tipo, saber das novidades, saí com o boy no Tinder, nananã. Eu, ao invés de mandar uma mensagem pra cada uma, eu virava blogueira no Melhores Amigos. E eu falava, oi meninas, eu tô aqui, hoje eu vou sair com esse boy. Daí eu mostrava a foto do boy, tipo, bem, bem louca, assim, mostrava os lugares. E eu mostrava tudo. Então a transição foi muito... Só tirar dos melhores amigos. Só que, e assim, talvez isso seja um pouco autocentrada da minha parte. Eu tenho lua em leão, então assim, às vezes eu vou nesse Tem passada lugar. de pano aqui da astrologia. É, um pouquinho. Mas eu trato isso na terapia, tá, gente? Eu não uso astrologia como uma coisa, tipo, que rege a minha vida. Eu falo brincando. Eu uso. O que é bom, tá? Foi bom nesse sentido, porque me fez ter muita facilidade com a câmera. Mas eu não imagino que tem pessoas atrás de mim. Na minha cabeça só tem eu falando comigo mesma. É um pouco autocentrada? É. Não, eu acho que eu também tenho isso, mas faz sentido, de fato, você não tá vendo ninguém ali. É muito difícil você imaginar que tem, tipo, sei lá, 10, não sei quantas mil pessoas te assistindo. Então, pra mim, é tipo, é como se eu estivesse falando, me olhando no espelho. E é isso. Cai sua ficha depois, quando você posta e vem os resultados, Nem os comentários. depois. É? Cai a ficha quando alguém fala, meu Deus, é Marina do TikTok. Daí eu fico tipo, as pessoas me veem mesmo. Porque o númerozinho, tipo, ainda é muito não palpável. Ele só vira palpável quando alguém, tipo, hoje, fui pra academia, suada, molhada lá, fazendo agachamento. De repente chegou uma, meu Deus. Aí dela, você é a Marina, dela, ai, eu te sigo, não sei o que, a pele dela é lindíssima, inclusive. Mas nessas horas que cai a ficha, porque senão... Sim. Eu continuaria. A Marina vive numa bolha, eu tô falando. Não, mas amiga, eu acho que é mais mais normal do que maravilhosa, parece. juro. Eu acho... Maravilhosa. Ela é uma leveza, né, na vida, assim. Aqui, ó. Não, Talvez aqui nesse momento que eu tô medicada, sabe? Terapia em dia. tô te achando tão leve. Eu não pensei, eu só fui. Não, mas quando eu comecei a trabalhar com internet, quando assim, os primeiros vídeos, assim, apesar de profissionalmente não estar no melhor lugar, emocionalmente eu tava muito bem. Nossa, mas eu tava muito bem. Eu tinha passado o melhor verão, tipo, da vida. Eu tava com as minhas amigas, eu tava... Sabe aquela fase de, tipo, mulher que recém começou a ganhar dinheiro, e daí tem dinheiro pra fazer as coisas e vai sair com as amigas. E o mundo é meu, exato. Eu tava começando a namorar meu namorado, então eu realmente tava, assim, num lugar muito bom. Aí fui pra um lugar não tão bom, e daí agora eu tô tentando voltar pra um lugar muito bom. E tem muita relação, né? Como você enxerga essa relação da saúde mental, principalmente com a sua pele? Como a saúde mental, ela reflete na nossa imagem, que é o que pega tanto para as mulheres. Um dos motivos da galera carcar um pouco em cima de mim é porque, como que uma pessoa que é tão científica, né, que lê artigo, que estuda a pele, que entende a parte muito científica mesmo das coisas, consegue associar com algo tão abstrato, né? E eu gosto muito de ler sobre medicina chinesa e medicina indiana. Eu adoro. E eu associo demais a coisa da pele com o emocional. Tipo, pra mim é tão nítido que alguém negar isso me parece até fora de tato, sabe? Porque pra mim é muito surreal. Quando eu tô estressada, aparece assim. Mas pra mim é científico isso, porque mexe com seus hormônios. E aí, de fato, né? Tipo assim, não sei nem como questionam, exato. Mas sempre tem gente que fala assim, nossa, ela tá falando sobre pseudociência, né? Que agora criaram esse termo, pseudociência. Agora não, né? Ele é um termo antigo. Mas pra mim é tão na prática, sabe? Eu já atendi mais de 300 mulheres, assim, no meu consultório, entre mulheres e homens. E todas elas, é muito... É triste por um lado, mas é muito visível. Tá triste, tipo, ninguém que tá assim 100% bem consigo aparece com problema de pele. Não teve uma. Inclusive, às vezes, a pessoa tava 100% bem da pele e dela chegava e dela falava assim, não, mas tem isso aqui. Deu tipo, você tá vendo que na verdade o negócio é na cabeça, né? Porque a tua pele tá perfeita. E dela tipo, não, mas... E daí eu só ficava, não. Daí eu ensinava o exercício e dela falava assim, nossa, agora eu tô me sentindo bem. Então, pra mim é muito nítido. E quanto mais você se acha feia, parece que mais aquilo... É bizarro. Eu acho que tá muito, muito associado, assim. E não só emocionalmente, como se o emocional fosse fazer aparecer a acne ou qualquer outra questão, mas de todo
o cuidado, né? Um dos sinais da pessoa que tá com depressão é parar de lavar cabelo, o homem parar de fazer a barba. Então, também leva pra esse lugar do tipo, se eu não tô bem da minha cabeça, eu deixo de me cuidar, eu deixo de querer ir na academia, eu só quero ficar pedindo comida do iFood. Sabe? Então, também tem essa coisa do uma coisa puxa pra outra e acaba... Total. Né? Sabia que o skincare é muito um apito pra mim? Eu sei que eu não tô bem da cabeça quando eu esqueço de fazer skincare. Igualzinho. Tipo, parece besteira, mas às vezes, sei lá, chega às 4, 5 horas da tarde, eu falo, caraca, não fiz skincare hoje, porque é um passo simples da sua rotina. Não é porque, é o skincare, porque minha pele vai ficar... Não, é tipo um passo simples da rotina. Você foi abandonando você que você foi abandonando. Daí eu vejo que, nossa, é verdade, também esqueci de beber água, também esqueci de ir na academia, também esqueci de falar com as minhas amigas, responder a minha família. Aí você vê que, na verdade, era tipo uma bola de neve que tá se formando, né? Inclusive, parte do minimalismo que aquela hora você perguntou, eu lido com a depressão desde... Cara, faz muito tempo. Desde os 17 anos. E chegou um período da minha vida que eu não conseguia nem levantar pra ir tomar banho. Tipo, eu ficava mal, assim, de, tipo, passar uns 3 dias sem tomar banho, porque não... E a pele horrorosa. Aí eu falei, eu preciso juntar as coisas, eu preciso que isso tudo seja tão simples, que até no auge da minha depressão, eu consiga, tipo... Ai, tá, vamos lá. Tipo, vamos levantar e vamos, né, dar um... Sabe aquela coisa de, tipo, cara, é tão bobo que se eu não fizer vai ser ridículo. Tipo, tomar água quando você tá com sede. Então, por isso que eu dei essa reduzida absurda. E me ajudou muito nesse momento. Lembra que eu falei que era o momento que eu me olhava? Sim. Aí eu falava, então tá, tipo, são 5 minutinhos do meu dia. Nem isso, às vezes menos. Que eu... Tá, agora eu não tô olhando pra minha pele, eu não tô olhando pra espinha, eu não tô olhando pro cabelo oleoso, não tô olhando pra cara cheia de olheira porque eu não durmo direito, eu tô só aqui sentindo meu rostinho, tá áspero, tem bumps, né, tem espinhas, mas tipo, eu tô aqui, sabe? É muito isso também. E eu acho que tem até a ver com a questão da gente se acostumar com a nossa imagem, que hoje em dia a gente, tipo, tá tão acostumada com filtro, com se ver às vezes pela câmera ou pela foto de não sei quem que tirou, que quando você, tipo, olha pra sua cara, sem maquiagem, sem nada, do jeito que ela é, por mais que isso possa te causar alguma sensação ruim, é importante você começar a criar essa relação com você mesma, ao invés de só se olhar no espelho quando você tá se achando tá inteira maquiada. Que é o que muitas vezes acontecia, né? Tipo assim, só vou olhar no espelho quando eu tiver 100% assim maquiada. Aí você tira a maquiagem e você não consegue nem se olhar direito. Então, tipo, pra mim, o momento da skincare, eu até comecei a me acostumar mais, sei lá, e eu nunca saía de casa sem corretivo de jeito nenhum. E hoje em dia, ainda é um desafio pra mim, que eu tenho bastante olheira, mas assim, eu já me acostumei com isso, porque todo dia, de manhã e de noite, eu passo uns bons minutos olhando pra minha cara. Então, tipo, eu fui me acostumando com ela. Eu acho que é importante pra gente não distorcer tanto a nossa imagem, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Filtro, nossa, esse negócio de filtro. Eu era muito a gata do filtro, eu usava aquele de cachorrinho, porque eu tinha muita... Eu odiava o meu nariz, tanto que eu fiz plástica. Mas eu ainda assim, depois da plástica, usava de cachorrinho pra, tipo, dar a mascarada. E daí eu lembro que eu segui uma pessoa que ela falou assim, pra mim acabou o filtro, tipo, eu não uso mais filtro, isso foi no comecinho da pandemia, foi em 2020. Falei, quer saber? Vou fazer isso também. Tanto que eu não tenho filtro e nem... Os meus primeiros vídeos do TikTok tem o filtro, mas era porque ele veio junto com o negócio, eu não sabia... Tonga, né? Não sabia mexer direito, tanto que eles têm aquelas pausas. Eu olhando e fazendo assim pro negócio. Tipo, sabe tiazona? Os meus vídeos são assim. Aí ele veio com o filtro, mas eu parei. Porque é bem isso, tipo... Eu tava tão acostumada que quando eu me via quem eu sou de verdade, eu achava feio. Eu falava assim, cara, eu paguei caro no meu nariz e tô achando ele feio porque eu só tô acostumada a ver, tipo, um negócio de cachorro no lugar dele, tipo... E é isso, né? A gente entra num loop infinito de tentar resolver. Eu fiz cirurgia e não funcionou. Não resolveu, então vou colocar a boca. Porque às vezes se colocar a boca vai tirar. E aí fica no final das contas, acaba ficando todo mundo igual. Porque tá todo mundo fazendo os mesmos procedimentos. Real, se a gente for fazer os procedimentos do filtro na vida real, a gente perde movimento, perde expressão, perde conexão com as pessoas. Porque querendo ou não, a gente se conecta por meio de expressões. E nunca fica tipo que nem lá no filtro. E eu acho que assim, não tem nem problema você querer fazer o seu procedimento, mas contanto que seja um negócio genuíno que te incomoda. Eu lembro que a imagem pra mim, assim, eu sempre fui muito neurótica com skincare. Então, hoje em dia, eu não falo nem que é parte da minha rotina, é natural. Tipo, eu não paro... Às vezes eu falo pra ela, esqueci da skincare. Ela fala, amiga, isso pra mim não existe. Tipo, assim, que pra mim não tem como esquecer do skincare. Tipo, acordar é muito natural. É que nem eu acordar e tomar meu anticoncepcional, um chá, é um combo, entendeu? Eu não paro pra pensar nisso. Mas mesmo assim, eu sempre tive uma relação muito típica, principalmente com essa questão de maquiagem, porque eu sou muito branquinha. Então, qualquer olheira, qualquer coisa chama muita atenção. Então, pra mim, assim, ficar sem maquiagem
Outro dia eu fui viajar com meu namorado e ele falou, não, mas não precisa se maquiar tanto. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Se eu for na padaria, eu vou me maquiar. Não vem quando não precisa se maquiar pra cima de mim, porque isso não funciona. Então, e é muito doido, porque eu faço skincare e mesmo assim eu não me sinto confortável. Mas eu acho que tá tudo bem, cada um tem o seu momento de entender. Então, enquanto eu tô fazendo o que me faz bem, beleza. O que eu não posso fazer é, a Júlia vai reparar na minha olheira. Eu faço realmente por mim, não é pelos outros. Então, acho que é um processo de, autoaceitação, você evoluir, etc. Mas por você, não pelos outros. Eu acho que entra muito naquela coisa que eu falei, do tipo, eu não conseguia ter uma rotina de gravação. Aí eu tive que contratar uma pessoa. Porque não é você se forçar também. Tem uma amiga que fala muito sobre isso, que você, na tua trajetória de se amar, na tua trajetória de por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, né? Ela quer emagrecer. Não é porque ela entendeu que ela quer emagrecer que ela precisa se odiar durante todo o processo de emagrecimento, sabe? Ela pode, se gostar. O se gostar não significa parar de querer evoluir. O aceitar a sua situação do jeito que tá não significa que, sou condescendente que fala? Aceitei e parei aqui, estagnei aqui. Não. Pode ser que daqui, 2 anos, quando você faça terapia, alguma coisinha mude e você se sinta mais confortável. Mas você precisa mesmo sair todo dia e, se sentir mal e ficar angustiada ali? Não, tá tudo certo. Acho que entra num ponto também de você entender que a vida ela não é linear. Eu comecei a tentar desenvolver muito esse olhar, tanto em relação ao meu corpo quanto em relação à minha pele. No sentido de que eles vão acompanhar as fases da minha vida. Vai ser impossível eu manter uma constante exatamente do meu ideal que seria perfeito. Então, por exemplo, em momentos que eu sou levemente viciada em trabalhar. Em momentos que eu tô... Só um pouco, tá? Em momentos que eu tô nesse ciclo que, eu tô voltando do escritório 11 horas da noite e não tô conseguindo nem comer direito, meu corpo, ele vai acompanhar isso. A minha pele, ela vai refletir isso. E óbvio que eu tenho que tomar cuidado e perceber, nossa, então eu tenho que ajeitar minha rotina. Mas tem coisas que, se eu quisesse manter o corpo e a pele perfeitas, talvez eu não estivesse conseguindo realizar as mesmas coisas que eu tô realizando no meu trabalho. Então, tem fases que eu vou ter que, aceitar que não vai estar 100% do jeito que eu queria. Mas aqui no outro lado, nas minhas entregas, no meu trabalho, etc., eu tô entregando coisas que estão me deixando muito orgulhosa. E isso te dá autoestima também, querendo ou não, né? Nesse momento, isso é o que te dá autoestima. E não precisa nem ir nessas fases de trabalho. Nós, mulheres, somos cíclicas. Total. Então, eu já pensei 1000 vezes em gravar isso, mas na hora eu sempre esqueço. Agora, eu tô, acabei de sair do meu período menstrual, então a minha pele tá ótima, a minha barriga tá, lisinha. Eu tô me sentindo, tô aqui, ó, tô me sentindo linda. O cabelo tá meio sujo, mas, né, tô no Clean Girl Aesthetic. Cara, quando eu tô ali pra menstruar... Gente, a minha pele fica juro, ela fica grossa, os poros ficam desse tamanho, aparece espinha, a minha barriga, parece que tudo cresce nessa hora. A sobrancelha fica estranha, a barriga fica estranha. E daí você, por que você vai se odiar nesse momento se você sabe que dali 10 dias você vai ficar gata normal de volta, tá tudo bem. Então, é sempre bom lembrar isso, né, que a gente se você precisasse hoje dar um conselho pra Marina mais nova sobre autocuidado, o que você falaria? Mais nova quanto? 15. 15, adolescente, né? Quando a gente começa a ter essa percepção quando a mais mulher do nosso começa corpo. a ter os desafios, né? Tadinha, a Marina com 15 anos, ela tinha tanto medo, ela tinha tanta insegurança de tudo, tadinha. Sério, eu tenho, só de lembrar, um certo orgulho, do que aconteceu. Eu acho que é ter paciência. Eu acho que mais do que tudo é ter paciência, de que os monstros não são tão grandes quanto a gente pensa, que as coisas acabam dando certo. E Marina, de 15 anos, não acreditava em nada, não acreditava no universo, não acreditava que as coisas aconteciam. Então, era um mundo muito cético, que na época me trazia muito orgulho ser cética, mas que hoje eu sei que me trouxe muita friezinha, no coração. Então, eu acho que é mais doçura. Sabe? Mais carinho, O carinho que eu tenho hoje com a vida não era o carinho que eu tinha antes. Então, sei lá, mais... Sabe? É bem isso, bem mais autocuidado, mais acolhimento. Não se maltratar tanto. A minha cabeça pesava bastante quando era pequena. Esse conselho serve pra Fernanda de Eu vou copiar o seu conselho. Se eu precisar responder, eu vou responder esse mesmo. Sim. Má, a gente tá chegando no final do podcast, mas tem agora um momento que é muito interessante, que a gente chama de cá entre nós. É papum. A gente faz uma pergunta e responde a primeira coisa que vier na cabeça. Não pode explicar. Não precisa desenvolver.
Assim, Com é uma isso. palavra, uma frase, você responde. É, um filme ou uma série que marcou sua vida? Filme O Quinto Elemento. Tá. Qual foi o último livro que você leu? Tô lendo Uma Vida Pequena. Qual é o livro da sua vida? 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. Tá. Qual lugar você sonha muito em visitar? Butão. Qual a sua maior qualidade? Eu acho que eu sou muito honesta. Concordo. Qual é o seu traço tóxico? Eu sou um pouco autocentrada. O que te faz sentir frio na barriga? Viajar Muito bem. para novos lugares que eu não conheço. Uma mulher que você admira? Minha mãe. O que te traz paz? Senti que eu consegui cumprir com um desafio meu, assim, de tipo, eu tô vendo que eu tô tendo essa dificuldade e daí finalmente encarar uma situação do jeito que eu acho que o meu coraçãozinho quer fazer e não fazer pelo meu ego, sabe? Uma frase? Escutei essa frase esse final de semana. Tudo demora bastante pra acontecer de repente. Nossa, amei muito essa boa. frase. Eu amei essa Pra acessar meu cérebro. É ótimo, né? Amiga, Eu a também gente tem que fiquei- pegar a gravação. Ficou eu e a Júlia assim. Eu escutei ela esse final de semana e eu fiquei tipo... Foi a mesma reação que vocês dois tiveram. Eu fiquei tipo... Sim, tudo demora bastante pra acontecer de repente. Nossa. Muito bom. O maior conselho que já recebeu? Seja gentil. Se você pudesse ter 5 minutos com qualquer pessoa no mundo, que pessoa seria? Nina Simone. Uma palavra que as pessoas usam pra te descrever quando acabaram de te conhecer. Essa é difícil mesmo. Meio séria, acho. As pessoas me acham meio séria num primeiro momento. É. E uma palavra que uma pessoa que te conhece muito bem usaria pra te descrever? Boba. No bom sentido. Alguma coisa que você está trabalhando internamente nos últimos tempos, principalmente relacionado ao autocuidado ou autoconhecimento, tá? Eu tenho uma tendência, assim, de ser meio controladora com as coisas. Então, entender que... Às vezes eu sinto que eu passei por bastante momentos da minha vida de suportar bastante dor, e eu sinto que eu sei lidar com a dor melhor do que outras pessoas. Então eu tendo a gerenciar as minhas relações em volta de mim para que elas sofram menos, para que eu pegue a dor delas, sabe? Então, não me meter na vida dos outros desse jeito, eu acho. Ótimo. E se você pudesse criar um kit básico de autocuidado, o que teria nesse kit? Teria o exercício da interiorização, que é a meditação. Teria um incenso. Eu gosto muito de cheiro de incenso. Ai, eu amo. Teria cleansing oil, aloe vera e CeraVe também. Maravilhosa. Má, muito obrigada pela participação. Eu acho que você fala com muita leveza de um tema que é tão importante para tantas mulheres. E você fala com propriedade. Então, são pouquíssimas referências, eu pelo menos não conheço, tem que ser você. Então, putz, fico super feliz mesmo com a sua participação. Se você quiser aproveitar, deixar um conselho final para as pessoas e as suas redes sociais também, para te seguirem, para aquela câmera. Tá. As minhas redes sociais, eu tenho o TikTok e o Instagram, o arroba é exatamente o mesmo, que é Marina Cristofani. Um conselho que eu tenho para dar é o mesmo que eu dei para minha Marina de 15 anos, é ter paciência. As coisas acontecem, demoram para acontecer, mas acontecem de repente. Comigo, com a internet foi assim. E acho que tudo que eu sempre quis muito na vida demorou. Eu montei tijolinhos e daí chegou no momento que foi. Então, consistência. Vai dar tudo certo, desde que você esteja trabalhando para aquilo dar certo. E sobre se punir, pega leve, tá tudo bem. Todo mundo erra, todo mundo faz cagada de vez em quando, mas tá tudo certo. Maravilhosa. Não, e quem estiver aqui também, não diz que você já teve pele com acne, né? Assim, quem estiver de perto, então, Graças ao foque Deus. nessa questão da paciência, porque funcionou com ela. E demorou 3 anos pra funcionar bem, assim, tipo, de um skincare bem feito ali, demorou 3 anos. Tá fazendo o próprio marketing. É mesmo. E, gente, o Entre Nós Mulheres vai ficando por aqui o episódio dessa semana. Se você gostou, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e também deixa um comentário falando qual foi sua parte preferida, se tem alguma coisa que você concorda, que você discorda, sempre com respeito. A gente amou a participação da Má aqui, também acompanha ela lá no Instagram e nas redes dela, e a gente no Instagram, que é entrenosmulheres.hub. É isso, a gente vai ficando por aqui, até semana que vem.